Agora nós vamos simplesmente pensar sobre esses termos no uso de hoje em dia. Eu já falei, eu acho que eu não ensinei muito bem na aula anterior, mas eu tentei mostrar que a Bíblia tem vários termos e há pessoas que têm vários termos, como, por exemplo, apóstolo e também presbítero, ou diácono e também evangelista, pastor e doutor, pastor e bispo, etc. Por causa disso, por causa de outros fatores, as igrejas têm diferenças. E quando nós falamos das igrejas batistas, é uma coisa muito enfatizada, mas até entre elas, as batistas, há diferenças. E quando eu comecei esse ministério em 2012, em Ouro Preto, meu alvo era mostrar tudo que nós fazemos para vocês através das Escrituras. E se eu não tenho base bíblica, eu falo, olha, a Bíblia não fala sobre isso, eu não posso te dizer que eu tenho autoridade bíblica, mas nós vamos fazer isso, aquilo, porque é a nossa solução para um problema, alguma coisa. Ou questão de doutrina, às vezes a Bíblia não esclarece tudo, e você simplesmente toma uma decisão, mas você não manda naquele ponto, porque a Bíblia não fala. E há muita coisa assim. A Bíblia não nos ensina tudo que Deus sabe, a Bíblia nos ensina tudo que Deus quer que saibamos, há uma diferença. E então nós vamos analisar algo aqui por um pouquinho de tempo sobre os termos usados. Um termo que existe é o termo missionário. Quem já percebeu que a palavra missionário nem está na Bíblia? E eu digo que eu sou missionário e nem está na Bíblia. Então, e agora? Eu enfatizei por todo esse tempo esses outros termos e a palavra missionário não está na Bíblia. Então vamos jogar fora. Não existe missionário. Bom, mas o que é que o missionário faz? Ele implanta igrejas. Ele é um implantador de igrejas. Esse é o termo hoje em dia que as igrejas batistas usam. Nós não podemos dizer que é o termo que toda pessoa usa com esse sentido. Por exemplo, existem missionários que nunca pregam o evangelho e nunca implantam igrejas. São um tipo de missionário que vai para, vamos dizer, o mato e leva medicina, leva máquinas, leva comida e ajuda essas pessoas com alimentação, coisas sociais, doenças, etc. Fala que, eu estou aqui em nome de Jesus, o povo gosta, o povo recebe tratamento e esse, entre aspas, missionário vai embora. Quanto a mim, não é missionário, ainda que ajudasse muita pessoa. Mas, novamente, a Bíblia não fala ou não usa a palavra missionário. Então, a pessoa pode usar de uma outra forma e falar, eu sou missionário, o que eu vou falar? Minha missão é levar medicamento, etc., para essas pessoas, o que eu vou falar? A Bíblia não usa o termo missionário. A Bíblia não usa o termo implantador de igreja, mas eu digo que eu sou missionário, enviado numa missão, eu sou implantador de igreja, eu sou um pastor em solo estrangeiro, eu não sou daqui. Esse é outro uso da palavra. Quando você fala missionário, você enfatiza, é a pessoa que sai do seu lugar, do seu povo, da sua língua, da sua cultura, da sua comida, para entrar em outro lugar, outra língua, outra cultura, outra comida e pregar o evangelho. É um uso muito comum, essa palavra missionário. E eu já falei para vocês que entre as igrejas batistas, os dois oficiais nas igrejas batistas são o pastor e o diácono, não tem outro. E ao mesmo tempo, as igrejas batistas enfatizam a obra do missionário e apoiam missionários e me chamam de missionário. Então, eu acho engraçado, mas existe essa realidade. Eu vejo, como eu falei no início, na aula anterior, flexibilidade na Bíblia, até entre os termos bíblicos.
E eu não tenho problema nenhum no uso da palavra missionário. Tem a palavra evangelista. Quem conhece pessoalmente um evangelista? Pode levantar sua mão, por favor? Conhece? Conhece? Evangelista. Vamos considerar esse termo, porque evangelista na Bíblia, como eu mostrei, é alguém que prega o evangelho, prega o que Jesus fez para nos salvar. E nós notamos que a palavra evangelista tem esse significado, mas hoje em dia, quando você estuda o ministério de muito evangelista, ele não é evangelista, ele tem título evangelista, mas ele não está pregando no campo, ele está indo para as igrejas. Muitas vezes ele não está pregando o evangelho, ele está pregando avivamento. Ele vai lá para realmente fazer algo maravilhoso, algo impactante naquela igreja. Então, muita pessoa usa outro termo, o termo é avivalista ou avivacionista, porque o alvo hoje em dia dessas pessoas é acordar, despertar a igreja. E eu, na faculdade bíblica, no seminário, eu me lembro de professores e alunos brigando sobre o termo evangelista. E muitas vezes o cara mais famoso, pelo menos no meu país, é o evangelista. Ele prega bem. E muitas vezes, eu estou criticando um pouco, ele tem 5, 6, 7 mensagens que ele prega em todo lugar. Mensagens polidas, porque são as únicas mensagens que ele prega. E quando ele prega, todo mundo vai para o altar de joelhos orando e chorando. Ó Deus, por favor, faça uma obra na minha vida. E eu não estou querendo criticar o que Deus está fazendo. Eu não quero nem ser crítico, eu estou simplesmente dizendo o uso do termo bíblico mudou hoje em dia. Não é a palavra missionário que não é termo bíblico, é o termo bíblico. Hoje em dia, quantas pessoas são evangelistas na igreja? Por exemplo, vamos falar da Igreja Batista Independente, nossa igreja. Quantas pessoas estão evangelizando entre nós aqui? Realmente levando a palavra de Deus aos perdidos. Quantas pessoas? Não estou nem falando em ir para outro campo, outro lugar, outra cidade, tipo aqui. Né? E nós temos, por exemplo, o ministério de evangelizar nas terças, e eu vou, o Tiagão vai, né? É uma obra muito boa, queremos que mais pessoas participem conosco, é a obra do evangelista. Interessantemente, Paulo escreveu para Timóteo, que estava estabelecendo a liderança das igrejas, especialmente em Éfeso, ele falou, faça a obra do evangelista. Eu achei interessante, porque aparentemente, eu noto isso, a obra da própria igreja pode dominar a pessoa de tal forma que o pastor para de evangelizar. É fácil. Vocês sabem que o ministério desse exige tanto que eu posso parar de evangelizar 100% e dizer, olha, eu estou fazendo outras coisas no ministério. Então eu me esforço, eu faço o que eu consigo para toda semana evangelizar. Eu pego folhetos do meu carro quando eu vou nos mercados e tudo, e quando uma porta abriu, eu passo o folheto, falo, há um convite para a minha igreja, fala de Jesus, porque eu vejo a necessidade. Eu vejo também as igrejas enfraqueciam muito nessa área, e é raro ter pessoas que são evangelistas, raríssimo. Quando eu evangelizo com o Tiagão indo de porta em porta, as pessoas falam, nossa, é somente vocês e as testemunhas de Jeová, é só isso. Aqui nessa cidade, eu vejo testemunhas de Jeová que são uma seita. Às vezes, e eu quero conversar contigo, Evelyn, sobre isso. Às vezes eu vejo folhetos da Assembleia de Deus nas casas, às vezes, e que tem o Evangelho,
E às vezes eu recebo literatura sobre saúde dos adventistas, né? É o que eu vejo na nossa cidade. Uma vez, se eu não me engano, eu vi 2 mormons aqui na nossa cidade, mas eu acho que não deu certo, porque não tem nada deles aqui, não chegaram aqui. Graças a Deus não tem mormons aqui na nossa cidade. Mas, irmãos, é uma coisa triste. E nós precisamos evangelizar. Cada um de vocês deve sempre estar pedindo de mim, pastor, me passa mais folhetos, eu vou dar mais folhetos para as pessoas da cidade. Todo mundo aqui deve fazer pelo menos isso. Mas a obra do evangelista é evangelizar. É uma obra esquecida hoje em dia, mas precisamos voltar a essa obra. A próxima obra aqui é pastor. Pastor, nós entendemos, como eu falei, ele é um líder, ele é um doutor principal da igreja, ele prega, ele ensina, ele está apacentando, pastoreando a igreja. Muito importante, eu vejo que onde a Bíblia fala sobre o bispo e as qualificações, está falando do pastor. Estou falando sobre o uso comum de hoje em dia. Eu poderia ser o bispo John, em vez de pastor John, eu não teria problema com isso, é só que não é o comum de hoje em dia. Tem a palavra obreiro. Quem já ouviu a palavra obreiro usado numa igreja? Pode levantar a mão. Obreiro. Mas tem essa palavra na Bíblia? Eu acho que não tem obreiro. Mas obreiro é simplesmente um membro da igreja que ajuda. Minha igreja nos Estados Unidos usa muito essa palavra, obreiro. Nossa igreja lá tem os líderes da igreja e os líderes da faculdade. E interessantemente, os líderes da igreja são os staff da igreja, staff, S-T-A-F-F. E os líderes da faculdade são a faculdade, só que a palavra faculty. E a gente usa faculty, que é a palavra faculdade, para os líderes da faculdade bíblica da nossa igreja, que é um ministério. As palavras staff e faculdade, ou faculty, existem na Bíblia? Novamente, não. Mas as igrejas usam. E eu acho às vezes triste como eu vejo brigas entre igrejas sobre usos de certos termos, ou não pode ser isso, não pode, mas usa e inventa outros termos que acabam sendo a mesma coisa, mas é somente uma palavra diferente, como eu falei, staff, outra palavra. Diácono, um termo usado muito hoje em dia para aquele grupo de homens que ajudam com as coisas e tem influência e eles podem ensinar e dar uma confusão. Mas biblicamente são simplesmente homens responsáveis por certas obras e é uma coisa temporária, não tem que ser sempre que ele é diácono. E muitas igrejas têm uma votação cada ano, cada 2 anos, escolhendo diáconos. Tem outro termo, ganhador de almas, cara que ele é evangelista, mas ele é ganhador de almas, evangeliza. Membro, nós temos o termo membro, né? E membro do coral, membro de um comitê, membro da igreja, né? Membro. Nós devemos dar uma distinção entre os membros da igreja e os que não são membros da igreja. Nem todo mundo gosta disso, nem todo mundo quer ser membro. Mas é bíblico, porque biblicamente existe o batismo na membresia, existe isso. E toda pessoa deve pensar, eu preciso fazer parte por me submeter à direção da igreja na membresia. Daí, vem aqui as diferenças entre esta lista e os termos na Bíblia e há uma explicação. Deixe-me ler algumas coisas aqui para vocês. Tradicionalmente, as igrejas batistas ensinam que há somente 2 oficiais na igreja, o pastor e o diácono. Mas, ao mesmo tempo, não são contra, mas apoiam o uso de outros termos. Como eu falei, por exemplo, o missionário. Eu não sei, irmãos, quantas vezes nas igrejas batistas as pessoas me falavam, há 2 oficiais na igreja, pastor e diácono. E eu sempre aceitei isso, sem problemas. E um dia eu me preparando para ser missionário e eu pensei, e eu? Agora eu sou missionário, né? O que vocês pensam de mim? Mas não tem problema nenhum com missionário, mas nunca incluem essa palavra. Provavelmente com a ideia que
o missionário ele vai para implantar uma nova igreja e ele tem uma posição temporária na igreja porque ele vai implantar outra igreja. Essa ideia provavelmente cria essa distinção. Alguns termos como ancião, presbítero, bispo, pastor e doutor falam da mesma função. Então as igrejas batistas simplesmente utilizam o termo pastor. E como eu falei não muito bem na aula anterior, eu vejo que o grupo de presbíteros ou anciãos pode incluir homens que são maduros, mas não têm certas qualificações ou não são pastores. Vamos falar assim, não são pastores, mas ainda fazem parte de um grupo. E eu pego essa ideia de Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Os evangelistas antigos pregavam o evangelho, vendo grandes resultados, mas eram esses resultados que mudaram o perfil do evangelista, de um pregador do evangelho a um pregador do arrependimento e avivamento nas igrejas ao longo do tempo. Por séculos, as igrejas que não faziam parte da igreja católica não mandavam ninguém aos não convertidos, mas isso mudou com William Carey. Os jesuítas católicos usavam o termo missão desde 1598. O uso do termo hoje é para a pessoa cujo ministério é ir a um lugar para começar uma nova obra. Para distinguir o pastor e o missionário, muitos líderes batistas dizem que a maior honra de um pastor é permanecer na mesma igreja, mas a maior honra para o missionário é poder sair da igreja que ele mesmo implantou para poder implantar outra. Afinal de contas, hoje à noite, nessa segunda aula, é o seguinte: nossa igreja é uma batista independente, é esse tipo de igreja. Sendo assim, nós temos uma certa interpretação ou aplicação desses termos e tudo. Nosso costume não é usar bispo, ou presbítero, ou ancião, mas entendemos que essas palavras estão na Bíblia. Nós enviamos missionários, apoiamos missionários, o líder tem título pastor, e os homens que ajudam o pastor são diáconos, e se alguém quiser brigar sobre isso, eu prefiro não brigar, mas nós somos uma igreja batista, é isso. E nós temos outras razões para sermos uma igreja batista. Nós evitamos certas coisas em outras denominações por causa de certas conclusões. E junto com isso temos essas distinções ou ideias sobre a liderança da igreja. E eu espero que um dia possamos escolher um brasileiro para ser o pastor dessa igreja, um homem humilde, manso, mas cheio de Deus, pronto para ajudar, para gastar a energia dele para o bem dos irmãos, e que ele vai também ser um evangelista, indo para procurar novas pessoas na cidade. Ele vai ajudar a igreja a crescer e se edificar. Eu espero que um dia essa igreja tenha um grupo de homens super confiáveis, compromissados, que são diáconos, que vão, estar nos cultos sem falhar e vão ajudar. E eu espero que um dia, qualquer evento já tem homens que vão ser responsáveis por coisas tipo cadeiras ou mesas ou iluminação, câmeras, microfone, sei lá, tudo. E junto com isso, a Bíblia enfatiza as esposas dos diáconos e como elas devem servir a Deus. Elas podem ajudar e ter certas responsabilidades. E eu espero ter uma escola dominical cheia de pessoas ensinando, pessoas fiéis, que eu não preciso me preocupar. Será que a pessoa vai ou não vai? Um dia, irmãos, e nós devemos orar que Deus faça isso, porque nossa igreja ainda não chegou onde ela deve chegar, ainda não.
faltando essa liderança, a igreja depende muito ainda do missionário, muito, muito. Mas um dia, vamos orar, esse é um alvo nosso, e Deus vai fazer grandes coisas.